Nessa aula de matemática, nós vamos continuar treinando e aprendendo sobre o dobro e triplo e a multiplicação, tá? Então, vamos abrir o nosso livro lá na página 167. Isso mesmo, 167. Então, olha só, antes da gente começar, vamos relembrar o dobro e o triplo. Vamos relembrar o dobro e o triplo, vamos lá. Nós sabemos que quando a gente fala em dobro, quer dizer que eu vou repetir o número duas vezes. Então, quando eu falo, qual é o dobro de 3? Qual é o dobro do número 3? Então, eu vou fazer 3 mais 3. 3 mais 3 é igual a 6. Muito bem. Ou eu posso fazer a multiplicação. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a 6. 3, a gente vai repetir o número 3 duas vezes. 3 vezes 2, 6. Ou 2 vezes 3 também é 6, tá? Então, isso é o dobro, quando eu falo em dobro. Quando eu falo em triplo, eu quero dizer que o número vai se repetir 3 vezes. Então, qual é o triplo de 3? Quer dizer que eu vou fazer 3 mais 3 mais 3. Quanto que é 3 mais 3? 3 mais 3 é igual a 6. E 6 mais 3? 6 mais 3 é igual a 9. Então, a gente sabe que o triplo de 3 é igual a 9. Ou, ainda eu posso fazer a multiplicação e fazer 3 vezes 3. 3 vezes vai se repetir o número 3, que é igual a 9. Muito bem. Então, nós já relembramos o dobro e triplo, tá? Então, agora a gente vai fazer as atividades da página 167. Então, vamos lá. Aqui no primeiro exercício, o exercício 21 da página 167, ele diz assim: nos esportes coletivos, é normal que um time completo, titulares e reservas, quem já jogou futebol, aí outro jogo, né? Sabe que tem os titulares e tem aqueles que ficam em reserva, caso alguém se machuque, passe mal, né? Então, nos esportes coletivos, é normal que um time completo, titulares e reservas, tenha o dobro de jogadores titulares. Usando esse raciocínio, preencha a tabela com a quantidade de jogadores de cada modalidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ver o dobro, tá? Então, vamos lá. Aqui, nós temos a modalidade. A primeira que tem aqui é basquete. Jogadores titulares. Então, a gente sabe que precisa ter o dobro dos jogadores titulares. Aqui no basquete tem 5 jogadores titulares. Qual será o dobro de 5? Quantos jogadores terão no total? No futebol, tem 11 titulares. Qual é o dobro de 11? Qual é o total de jogadores que terá nessa modalidade, o futebol? No handball, tem 7 jogadores titulares. Qual é o dobro de 7? Qual é o total de jogadores que terá? O vôlei tem 6 jogadores titulares. Qual é o total de jogadores que terá? Qual é o dobro de 6? Então, vocês vão preencher a tabelinha conforme o dobro de cada modalidade, tá bom? Agora, aqui no exercício 23, ele diz assim: a professora Lloyd preparou 15 sanduíches para o passeio da turma. Que delícia, sanduíche, né? Mas descobriu que precisava do dobro. Pinte quantos sanduíches ainda faltam. Então, aqui, ó, nós sabemos que tem 15 sanduíches que ela já preparou, né? Ó, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ela precisa do dobro de sanduíche que ela fez, que são os 15. Qual é o dobro de 15? Quantos sanduíches ainda faltam para completar esse dobro? Então, você vai pintar a quantidade de sanduíches que faltam para você completar o dobro dessa quantidade, tá? Agora, aqui no outro exercício, no exercício 22. No exercício 22, olha só, é o material dourado. Você também pode utilizar o seu material dourado para fazer o dobro. Usa as pecinhas para você contar. Então, você coloca 15 e o dobro, e depois você conta tudo também. É uma forma de utilizar para fazer a multiplicação e contar, tá bom? Então, aqui no exercício 22, ele diz assim: veja como o material dourado foi colocado em forma de gráfico. Agora, construa um novo gráfico com o dobro da quantidade do primeiro. Se você preferir, você pode primeiro fazer na folha do seu caderno e depois você passa para o livro, tá bom? Se não, você já pode fazer direto aqui no livro. Então, olha só, ele utilizou o dobro. A gente vai fazer o dobro, né? Da quantidade que está no primeiro gráfico. Então, ele quer o dobro da quantidade do primeiro. O primeiro gráfico é esse aqui, certo? O primeiro gráfico é esse. Nós vamos preencher esse daqui, certo? Então, quanto tem aqui? Qual é a quantidade que tem aqui? Tem uma dezena, lembram? Uma dezena é igual a 10. Qual é o dobro de 10? Então, você vai desenhar aqui. Agora, aqui nós temos quantos? Quantos cubinhos nós temos aqui? Nós temos 4. Qual é o dobro de 4? Você vai desenhar aqui. Aqui nós temos um cubinho. Qual é o dobro de 1? Você vai desenhar aqui, tá bom? Essas são as atividades de hoje. Tenho certeza que você vai fazer bem rapidinho e com muita facilidade. Beijos e até a próxima aula.